Boa noite. Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo de número 4. Segundo livro de Samuel, capítulo 4. Seguinte. Hoje nós vamos falar sobre rejeição. Cura da rejeição. Ok? A gente entendeu que era um tema muito importante, porque é algo que todos nós passamos. Em níveis diferentes, talvez pessoas passaram coisas mais pesadas, outras menos, mas todos nós vivemos rejeições. Seja no contexto familiar, talvez através de um divórcio, seja num contexto escolar, talvez você sofreu um bullying, seja num contexto empresarial, em todos os níveis, no seu relacionamento amoroso, de um namorado, de uma namorada, todos nós vivemos isso que a gente chama de rejeição. E eu queria pensar junto com vocês, primeiro, sobre o que isso causa nas nossas vidas, o que isso causa na nossa alma, e depois, qual é a cura de Deus para a rejeição. E eu queria usar um personagem das Escrituras, que é Mefibosete, ok? Mefibosete. Então, 2 Samuel, capítulo de número 4, verso de número 4, que diz assim, olha: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho, aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então, para você entender, o rei de Israel era o rei Saul, e ele tinha um filho chamado Jonatas. Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. Então, pelas regras da monarquia, o próximo rei seria Jonatas, e o próximo rei, depois de Jonatas, seria Mefibosete. Ele era de uma linhagem real, ele era um príncipe. E Saul e Jonatas foram mortos numa batalha. Saul desonrou ao Senhor, Saul abandonou a Deus, e ele foi morto numa batalha. Jonatas foi morto numa batalha. E quando a notícia chega de que Saul e Jonatas haviam sido mortos, a ama ou a babá, num contexto de hoje, pega Mefibosete com 5 anos e sai correndo para fugir, né? Com medo da retaliação. E aí, quando ela está fugindo, ela derruba Mefibosete. Mefibosete cai e ele fica aleijado dos pés. Provavelmente ele quebrou os pés, a medicina não era o que é hoje, e ele fica então aleijado dos pés. Agora eu quero ler com você 2 Samuel, capítulo de número 9. Eu vou ler a partir do versículo 3. Aqui Davi então assume o reinado. Depois de Saul, o reinado então vem para Davi. E o capítulo de número 9, verso de número 3 diz assim: Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete? Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul, a toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete
neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servas. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a seu servo. E assim, Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Seguinte, eu vou pregar usando a figura de Mefibosete sobre rejeição. Mas deixa eu te pedir uma coisa. Quando a palavra estiver fazendo sentido para você, se algo que eu estou falando faz sentido, se você está entendendo o que eu estou falando, eu preciso que você reaja. Amém? Faz alguma coisa aí. Mexe o braço, fala alguma coisa. Você pode falar, pode fazer barulho, não tem problema nenhum, tá bom? Mas eu preciso saber se você está entendendo. Se eu achar que você não está entendendo, eu vou repetir um monte de vezes. Então, se você estiver entendendo, você faz alguma coisa, tá bom? O que você vai fazer aí? Aí, tá bom, isso aí tá bom. Vamos lá. Eu queria primeiro falar sobre algumas características de uma pessoa rejeitada. Algumas características de uma pessoa que sofreu uma rejeição. Então, por que eu estou usando Mefibosete? Porque Mefibosete vive esse trauma. Não um trauma simplesmente físico, né? Ele, como você viu, ele foi derrubado, ficou aleijado dos 2 pés. Mas ele também vive um trauma na alma, porque em um dia ele perde o avô e perde o pai. Então, Mefibosete, naquele dia, com 5 anos, recebe a notícia que ele era órfão. Então, ele não tem mais o pai, ele não tem mais o avô, e ele tem que fugir, então, e ainda derrubam ele. Derrubam ele, ele tem 5 anos de idade. Primeira coisa que eu quero dizer sobre a rejeição é que quem sofreu uma rejeição precisa compreender: você é uma vítima. Você foi vítima. Vítima de um sistema caído. Vítima de uma sociedade do coração endurecido. Vítima de pessoas que, maioria das vezes, também sofreram rejeições e não souberam lidar com elas e repetiram com o próximo. Quantas pessoas sofreram rejeições severas em suas casas? Talvez um pai que abandonou, uma mãe que foi embora, palavras duríssimas que você ouviu, que colocavam você para baixo. Você precisa compreender que você foi vítima. E vítima porque estamos em um mundo onde teremos aflições, porque é um mundo regido pelo pecado. Sabe, o que você precisa compreender para a gente iniciar é que, assim como Mefibosete, ninguém escolheu ter sido rejeitado. Ninguém escolheu. E na maioria das vezes ninguém fez nada para merecer essa rejeição. Por exemplo, o que uma criança fez para os pais divorciarem? O que uma criança fez para um tio abusar dela? O que uma criança fez para ter uma professora ignorante que falou palavras que feriram a alma dela? O que uma criança fez para sofrer bullying durante toda a sua adolescência? Assim como Mefibosete, a verdade é que nós fomos derrubados. E eu não sei quem te derrubou. E o meu pedido é que o Espírito Santo, nessa noite aqui, fale ao seu coração e traga à memória. Isso não é agradável. Quando vem à memória algumas das nossas rejeições, não é gostoso. E é por isso que muitos de nós reprimem isso. Só que é necessário para a gente ser curado aqui hoje. Enquanto eu vou falando, eu peço que o Espírito Santo traga à sua memória algumas coisas que você sofreu. Porque Deus quer redimir o nosso passado aqui nessa noite. Nos derrubaram. E aí a segunda característica da rejeição é essa: a partir dessa rejeição, a gente não consegue mais andar sozinho. Mefibosete agora é aleijado dos 2 pés, ou seja, alguém tinha que carregar ele para os lugares. Talvez algumas vezes na vida Mefibosete queria ir para a direita, mas levaram ele para a esquerda.
Às vezes Mefibosete queria ir até ali, mas não tinha ninguém para levá-lo, então ele tinha que ficar parado onde ele estava. Provavelmente, quando Davi mandou buscar Mefibosete, alguém trouxe carregando ele. Por quê? Porque por causa do trauma que ele passou, agora ele não consegue mais caminhar sozinho. O que eu quero que você grave aí, se você estiver anotando, você faz muito bem, é que a rejeição nos torna escravos da opinião dos outros. Quem está entendendo? A partir do momento que nós somos rejeitados, a partir do momento que nós sofremos esse trauma, agora aquilo dói tanto na nossa alma, que nós nos tornamos escravos da opinião dos outros. E nós queremos ir para alguns lugares, mas não podemos. Por quê? Porque só vamos aonde os outros permitem que a gente vá. Às vezes você queria ir para a direita, mas a opinião dos outros te carregou para a esquerda. Quantas pessoas nem queria estar com essa roupa, nem gosta dessa roupa, mas você veio para agradar os outros. Quantas pessoas estão endividadas? Por quê? Porque compra coisas que você nem queria comprar, ou que você nem gosta, mas você quer agradar alguém. Então você tem que fazer essas parcelas que você faz, para que a opinião dos outros. Assim como Mefibosete, a rejeição nos faz parar de conseguir andar com as nossas próprias pernas. Sabe, Provérbios, abre comigo Provérbios, capítulo de número 29. Quero te mostrar um provérbio que interessante. Provérbio 29, verso de número 25. Olha só, Provérbios, capítulo 29, verso 25. Olha o que o sábio escritor do Provérbios diz: quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Olha só, quem tem medo dos outros, esse medo aqui é esse temor das pessoas. O que vão pensar? O que vão achar? O que vão falar? O que vão fazer? O que vão falar de mim? Esse é o medo dos outros. Quem tem esse medo dos outros cai numa armadilha. E é interessante que a palavra armadilha no original é um laço. Quem tem medo dos outros cai num laço. Então deixa eu trazer para a contemporaneidade agora. Ixi, falei igual o Gil aqui agora. Deixa eu trazer para o dia de hoje aqui. Nessa geografia aqui. Seguinte. Quem tem medo dos outros se torna... É como se o medo dos outros fosse um laço ao redor do nosso pescoço. Ou seja, a opinião dos outros pode se tornar uma coleira na nossa vida. Então, você quer avançar, mas as pessoas seguram. Não. Você só vai até onde a cordinha da opinião dos outros deixa você ir. Quem está entendendo? Quantas pessoas aqui dentro têm desejo e sabem que Deus colocou nelas um dom de compartilhar a palavra de Deus, e você não faz, por quê? Porque a coleira da opinião dos outros não deixa você ir. Quantas pessoas entre nós são evangelistas, mas você não ora por ninguém na rua, por quê? Porque a coleira da opinião dos outros não deixa você se mover. E Deus, e é interessante que a questão da coleira é o seguinte: não importa se é um poodle ou um pitbull, não sai do lugar. Não importa quão forte, quanto de dom, não importa diploma, não importa nada. Por quê? Porque nós nos tornamos escravos da opinião dos outros. E isso acontece a partir de uma rejeição. Fulano, você vai pregar na semana que vem. Eu não, imagina, não, pelo amor de Deus, não. Por quê? Porque lá na escola apresentei um trabalho e riram de mim. Aquilo feriu tanto na alma que você não consegue se mover. A rejeição, gente, para você entender, eu quero montar uma figura para você. A rejeição, ela é como uma agressão. A rejeição, ela é como uma agressão física, porém na alma. Então, por exemplo, se alguém chega e me dá um soco forte aqui no meu braço, o que vai acontecer com o meu braço? Ele vai ficar roxo, ele vai ficar machucado.
E na hora eu vou sentir muita dor no braço, por causa daquela experiência traumática que eu vivi. Agora, passado 2 meses, 3 meses, 1 ano, o que acontece com o meu braço? Sara. O meu braço cura. Só que, apesar de não estar mais doendo, agora eu tenho um trauma. E o que é trauma? Escreve aí ou guarda na sua mente. Trauma é dor no passado. Ou seja, não dói mais, mas eu lembro da dor que um dia esteve aqui. Quem está entendendo? E aí, diante do trauma, eu posso reagir de 2 formas, que são as 2 respostas para a rejeição. E eu quero que você vá pensando de que forma você reagiu às suas rejeições. 2 formas. Primeiro, quando eu tenho um trauma, agora, a partir de agora, quando eu vejo alguém que é um potencial agressor, não que ele me agrediu, não que ele disse que vai me agredir, mas como ele é parecido com aquele que me agrediu, como a situação é parecida com aquela que eu vivi, o que eu faço? Eu me escondo. Então agora eu vivo assim, ó. Opa, sai. Se bateram nesse aqui, agora eu vivo assim, para esse lado aqui, escondendo a minha dor no passado. E a dor no passado é trauma. O que é a dor no futuro? Ansiedade. Porque agora eu vivo uma ansiedade que vão me bater de novo. Nem falaram que vão te bater, nem te ameaçaram, nem vai acontecer nada, mas eu fico prevendo que vão fazer de novo. E aí eu entro na primeira resposta à rejeição, que é vitimização. Eu vivo escondido. E aí, posso colocar você para pregar? Não. Eu não. Por quê? Dor no passado. Eu acredito que vai acontecer de novo. E aí, não vai namorar mais? Não, eu estou fora do negócio de namorar. Namorar, não. Por quê? Dor no passado. Você se torna vítima. Você se vitimiza. Você se esconde por causa desse trauma. Agora, tem uma segunda resposta ao trauma. A segunda resposta ao trauma é quase que contrária. Você levou um soco, doeu, já sarou, mas aí você pensa assim, agora eu vou aprender a lutar. Porque nunca mais eu vou levar um soco, porque eu vou dar antes soco nos outros. Ninguém mais soca o meu braço, por quê? Porque agora eu sou da célula 3J, Jiu-Jitsu de Jesus, e eu vou apagar o cara antes e ele vem me dar um soco no meu braço. Agora eu sou capoeirista, meu irmão. Então qual é a forma de reagir à rejeição? É a rebelião. Geralmente a rejeição vem a partir de uma figura de autoridade. Geralmente a rejeição mais pesada vem de pessoas que eram autoridade na nossa vida. É as palavras de uma mãe, é as palavras de um pai, é as palavras de um professor, é as palavras de um tio, de um avô. São agressões na nossa alma. E aí agora eu falo, agora eu não me submeto a nenhuma autoridade. Por quê? Porque ninguém vai me rejeitar. Se eu não submeter, não tem como me rejeitar. Eu me torno um rebelde. E aí eu odeio o presidente, eu odeio o prefeito, eu odeio a polícia, eu odeio o professor, eu odeio qualquer figura de autoridade. Por quê? Porque eu sou machão? Não, porque eu tenho medo de ser agredido de novo. É interessante que parece um agressor, mas na verdade é alguém traumatizado, que tem medo de se vulnerabilizar e poder viver uma experiência traumática de novo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então essas 2 respostas à rejeição: vitimização, se esconder, ou rebelião, agredir. O que eu quero que você entenda é que não importa qual caminho você pegou, o problema disso é que você não é você. Presta atenção. O problema do Douglas vitimista ou o Douglas rebelde é que não é o Douglas que Deus sonhou. Porque você não está vivendo de acordo com o que Deus tinha para você. Você está vivendo de acordo com uma reação do que fizeram para você. Então você não tem controle sobre a sua história. Você é um escravo dos traumas que você viveu. Você não escolheu viver o que você está vivendo. Você só está reagindo com o que fizeram com você.
O que Deus quer fazer nessa noite é libertar você da sua história e você poder, em Deus, escolher o seu futuro, quem você tem que ser. Entendeu? E isso, gente, muda um pouco do conceito de certo e errado. Por exemplo, eu te pergunto, uma pessoa, um rapaz, uma moça, fazendo um curso de medicina, está certo? Sim, maravilhoso. Depende. Se você chegar para ela e falar, por que você está fazendo esse curso de medicina? Estou fazendo porque meu pai vai ver. Ou seja, era para ela fazer? Não sei. Ela só está reagindo. E vai chegar um momento na história que aquilo ali vai ficar extremamente pesado para ela, porque não é o que ela queria fazer, é uma reação com o que fizeram para ela. O fulano escolheu não fazer faculdade, está certo ou está errado? Depende. Se ele escolheu não fazer, porque ele não quer se colocar numa posição de vulnerabilidade, onde ele pode ser rejeitado de novo, ele não quer se colocar numa posição onde vai ter provas, onde ele pode ser taxado de fracassado de novo, se é simplesmente uma resposta a traumas, eu não sei se está certo. O lance que nós precisamos viver hoje aqui é parar de viver como reação aos nossos traumas e passar a viver por revelação de Deus na nossa vida. Se Deus falou que você vai fazer, não importa o que fizeram para você no passado. Por quê? Porque em Deus nós somos livres dessas amarras. Você vai ser liberto hoje aqui, cara. Vitimismo ou rebelião? Não sei o que você escolheu. Você é o brabinho? Ou você escolheu se esconder? Agora a terceira coisa que a rebelião, que a rejeição faz, e para mim é o grande objetivo da rejeição, é uma distorção na identidade. Olha que forte isso aqui, segundo Samuel, volta lá comigo, no capítulo 9. Então, Davi decide agir com bondade com Mefibosete. Davi decide trazer ele para morar no palácio. E olha só, Davi diz assim para ele, no verso de número 7. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você, por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Verso 8, presta atenção. Então Mefibosete se inclinou e disse, quem é o seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Meu irmão, o problema da rejeição, grava isso aqui, grava essa frase no seu coração aí, ou no seu iPhone. Rejeição é a estratégia de Satanás para esvaziar o valor das pessoas. Nós temos aqui um príncipe que se via como um cão morto. Nós temos aqui alguém que era neto de um rei e que olhava para si mesmo como um cão morto por causa de um trauma, por causa de uma rejeição. O que o inimigo quer te convencer é que você é filho das suas experiências. Como assim, Douglas? O que o inimigo quer é que as suas experiências deem nome para você. O que o inimigo quer é que você chame as suas experiências de pai. E que as suas experiências dê o teu sobrenome. Então, por exemplo, João, o abusado. Maria, a rejeitada. Susana, a órfã. Fulano, o que não passa na faculdade de jeito nenhum. Ciclano de tal, o que ninguém gosta dela, da Silva. Ninguém é meu amigo. O que ele quer é distorcer sua identidade a partir da boca de alguém que ele achou para falar algo maldito na sua vida. E aí o problema é esse.
Olha a diferença dessas duas frases. Essa frase aqui, ó, eu vivi uma rejeição. Isso é real. Isso é verdade. Você viveu uma rejeição na sua vida. Agora é diferente da frase, eu sou um rejeitado. Quem está entendendo? Eu vivi, eu fracassei na minha vida de estudos. Ok? Isso é real. Você foi mal lá, você não passou, você fracassou na sua vida de estudos. Isso é real. Agora, é diferente da frase, eu sou um fracasso. Cara, quem está entendendo o que eu estou falando? Ele quer te convencer que você é as suas experiências. Mas você não é as suas experiências. Você viveu as suas experiências. O que você é, a sua identidade, não é o que fizeram para você. Porque você nem escolheu o que fizeram para você. Você não é essas coisas. Quem é você? Você é filho do Deus Altíssimo. É isso que você é. Você é filho de um rei. Você é um príncipe do Senhor, cara. Por que você se enxerga como um cão morto? E entenda que cão nesse contexto, porque se você pensar em cão hoje, a gente gosta de cachorrinho. A gente acha bonitinho os cachorrinhos. A gente tem em casa cachorrinho, passa a mão e põe roupa em cachorrinho. Agora, nesse contexto, cão era um animal maldito. Cão era o bicho que lambia a ferida dos leprosos. Então, ser considerado aqui, isso se chamar de cão, era mais ou menos para hoje, se nós chamássemos alguém de porco. Ele estava dizendo assim, como que o Senhor vai agir com bondade comigo? Eu que sou um porco morto. Um porco sujo. Gente, olha a distorção de identidade, cara. O que você precisa compreender, eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu tive uma matéria chamada Psicologia do Excepcional, que era para trabalhar pessoas com alguma deficiência, com cegos, com síndrome de Down, com alguém com deficiência. E aí, eu lembro que a primeira aula que eu tive, o professor gastou uma aula inteira para explicar como que nós deveríamos chamar essas pessoas. E ele gastou uma aula para falar, gente, nós não chamamos essas pessoas de deficientes. Fulano é um deficiente. Não! Por quê? Porque não é porque ela não tem uma das faculdades que ela é um deficiente. O termo correto é uma pessoa com uma deficiência. Porque ela ser cega não define quem ela é, porque ela fala, ouve, anda, é inteligente e produz. Você ter uma deficiência não define quem você é. O que o diabo quer, cara, é que a gente passe a ter a nossa identidade baseada naquilo que fizeram para nós. Há uma distorção da nossa identidade. E quarto, olha só o que acontece. A quarta coisa que a rejeição causa é que ela nos coloca numa posição. Ela nos coloca numa posição de narradores da nossa história. 2 Samuel 9, 7, Davi manda chamar, eu quero que você entenda essa cena. Imagina, Mefibosete estava vivendo em Lodebar, em outra cidade. Imagina, Davi manda um servo ir lá. Aí o cara chega, bate na porta. Mefibosete, seguinte, o rei Davi está mandando te chamar. Aí ele deve ter perguntado, mas chamar eu? Para quê? Não sei, ele mandou te chamar. No caminho de Lodebar até Jerusalém, o que Mefibosete deve ter feito? Criado uma história na cabeça, que é o que todos nós fazemos, não é verdade? Mefibosete cria uma história na cabeça dele. Vai me matar. Vai me matar, certeza que ele vai me matar, vai me executar, vai me enforcar, eu tenho certeza. Ele odeia meu avô, ele vai me matar, vai me matar. Você imagina esse caminho. Sabe quando alguém fala para você assim, amanhã eu quero conversar com você. Amanhã. Você nem dorme, né, cara? Amanhã. Você cria todas as histórias, tipo o Doutor Estranho, assim, 1 bilhão de possibilidades. E bem aquela acontece, né, gente? É absurdo demais. Meu irmão,
o que acontece? Nós nos tornamos narradores da nossa história. O que é um narrador, gente? É aquela voz no filme, sabe? Fulano de tal estava triste. Aí aparece o ator. Fulano de tal acordou. Aí ele acorda. Levantou da cama, ele levanta. Então, o que ele diz, acontece. Quando nós somos rejeitados, sofremos uma rejeição, agora nós somos narradores da nossa história. Porém, a nossa narração é distorcida. Por quê? Porque a história que nós montamos na nossa cabeça é a partir de uma ferida. É a partir de um trauma. E nós geralmente narramos histórias erradas na nossa cabeça. Olha o que Davi diz para ele, no verso de número 7. Então Davi lhe disse, não tenha medo. Provavelmente o cara estava tremendo diante do rei. Por quê? Por causa da história que ele montou. Gente, a partir da rejeição, a gente passa a criar histórias na nossa cabeça. Você manda um WhatsApp para alguém, essa pessoa não respondeu em 10 minutos. Você criou histórias na sua cabeça. Tá bravo comigo, tá vendo? Tá bravo, não tá bravo, tá chateado comigo. Não tá respondendo. Olha lá, respondeu ok, tá seco comigo. Sequíssimo. Entendeu? Você consegue ver a expressão facial, ok. Você consegue ver o tom de voz do ok. Você cria uma história do ok. Por quê? Porque agora nós temos uma narração distorcida a partir de um machucado da nossa alma. Quem está entendendo? Só que ainda tem um problema mais grave que isso. O problema, gente, é o que a gente narra acontece. Presta atenção. O que a gente narra acontece. Por quê? Porque quando você narra uma história na sua cabeça, suas células, seus neurônios, seu corpo, você todo se organiza para aquela narração se tornar verdade. Então presta atenção, você entrou aqui, sentou lá no fundo, por algum motivo, ninguém te cumprimentou, você foi falar com alguém, a pessoa deu as costas e aconteceu tudo isso. Qual é a narração que você começa na sua cabeça? Ninguém gosta de mim nessa igreja. Ninguém gosta de mim nessa igreja. Meu Deus do céu, as pessoas dão as costas para mim. As pessoas me rejeitam. Tá vendo? Mais um lugar. Não é diferente do último lugar que eu fui. E aqui tem panelinha. E aqui tem não sei o quê. E o grupinho não sei das quantas. E tal. Nós começamos essa narração. E aí você vai para casa e fica, tá vendo? Ninguém gosta de mim. Fica olhando, ninguém vai me ligar essa semana. Ninguém vai me mandar mensagem essa semana. Ninguém não sei o quê. Agora eu te pergunto. A partir dessa narração, como que você entra na igreja na semana que vem? Você entra assim, oi, tudo bem? Não, meu irmão, você entra assim, ó, fica olhando, ninguém vai me ver, ó, fica olhando. Ninguém vai me ver, aí você entra aqui, ó, ninguém vai me ver, ó, não vou derrubar isso aqui também, ó, senão vão me ver. Aí você senta lá no fundo, na última cadeira, 5 minutos antes você sai, tá vendo? Ninguém me viu, eu falei. Por quê? Porque a frase favorita do nosso cérebro é, falei, eu estava certo. Só que o lance é que não é que você estava certo, você causou, você se comportou para a sua narração estar certa. Cara, quem está entendendo? Se eu narrar, todo mundo gosta de mim. Cara, nossa, meu Deus do céu, são apaixonados por mim naquela igreja. Meu Deus do céu. Como é que a gente se comporta? Eu tenho essa cabeça, meu irmão, eu tenho uma cabeça positiva. Por exemplo, estou pregando, alguém levantou e saiu, eu penso, foi chamar mais alguém, de tão bom que tá, certeza. Foi chamar alguém para vir assistir. Deixa eu te falar uma coisa aqui, só um parênteses aqui. Se eu posso escolher a história que eu vou contar na minha cabeça, por que escolher uma história que você sempre se ferra no final? Escolhe uma história boa, pelo menos, pô. Você vai contar um negócio na cabeça? O problema da rejeição é que ela quer te colocar nesse lugar de narrador. Só que além de narrador, você é ator da sua própria história. Você é o narrador e o ator. Então você narra e faz acontecer. Douglas estava triste. Ninguém gosta do Douglas. E eu me comporto para ninguém gostar do Douglas. Quem está entendendo? E aí, o que eu quero dizer para você
é que o que você precisa compreender é que você não é narrador da sua história. O que Deus quer fazer hoje aqui é arrancar você dessa posição que não é sua. Quem narra a sua história é Ele. Jesus não vivia montando historinhas na cabeça dele. Você perguntava: Jesus, por que você está fazendo isso? Porque eu vi meu pai fazer. Jesus, por que você está fazendo isso? Porque está escrito sobre mim. Por que você está falando isso? Porque eu ouvi a narração de Deus sobre a minha vida, cara. Quem está entendendo, cara? Quem está entendendo? Então, nós temos que entender uma coisa. Tem duas vertentes hoje rolando na igreja. Uma vertente vai dizer: você é narrador da sua história e ator da sua história. Você determina o seu futuro. Você blá blá blá. Então o que você pensar vai acontecer. Isso é mentira. Agora tem uma outra vertente aqui, dizendo: não, Deus é o narrador da sua história, só que eles falam que Deus é o ator da sua história também. Ou seja, na soberania dele, ele vai fazer tudo, determinar tudo, e tudo já está escrito a seu respeito, então não adianta nem fazer nada. Não, você precisa entender, é que Deus é o narrador da sua história, e você é o ator. Ele fala, mas você tem que fazer. Ele diz, mas você tem que agir a partir daquilo que ele disse sobre você, e não o que fizeram para você. O que Deus vai fazer hoje é arrancar você dessa posição de escravo daquilo que fizeram para você, e começar uma nova narração na sua história, a partir do que Ele sonhou para você, do que Ele tem para você. Então, para a gente encerrar, eu tenho três pontos sobre a cura para a rejeição. Primeira coisa, o antídoto. Isso, Jefferson, toca aí para eu parecer espiritual nesse final agora. Primeiro, qual é o antídoto para a rejeição? O que é rejeição? Rejeição é excluir você, é afastar você. Rejeição é quando alguém diz: você não pertence. Agora eu te pergunto, qual é o antídoto para a rejeição? Aceitação. Qual é o antídoto para a cura da rejeição na sua vida? Porque sabe o porquê rejeição dói tanto? Rejeição, gente, só dói quando vem de alguém importante na sua vida. Por exemplo, eu e a Val fomos numa loja comprar uns negócios, a vendedora nos rejeitou. Ela estava lá comprando, ela falou: desculpa, senhor, eu tenho que fechar, vocês vão ter que ir embora. Eu falei: nossa, mas eu queria comprar. Não interessa, tem que fechar. Fui rejeitado, gente. Doeu? Não. Por quê? Porque eu não conheço ela. Só dói quando é alguém importante na sua história. Agora, como curar a rejeição de alguém tão importante na sua história? É se alguém mais importante ainda te aceitar. Presta atenção. Cara, você precisa entender nessa noite quem aceitou você. O que eu vim dizer para você nessa noite é que o Criador do universo, o Rei do universo, escolheu você, aceitou você. Entenda que Ele não simplesmente aceitou, tipo: já que você está aqui, fica aqui, vai. Não, Ele escolheu você. Porque nessa noite, na moral, você só está aqui porque Ele escolheu você. Porque se Ele não tivesse escolhido você, nem vontade de vir aqui você ia ter. Você não ia nem querer estar nesse contexto onde pessoas estão falando de Deus. Você ia estar lá fora, vivendo a sua vida. Mas algo te atraiu para esse lugar. Sabe o que é? É porque Ele já tinha escolhido você antes da fundação do mundo. Antes de Ele criar todas as coisas, Ele sabia que em 2019 você estaria vivo, e Ele já tinha escolhido você. O que eu quero dizer para você é que eu não sei quem te rejeitou, mas eu sei quem te aceitou. Cara, e na moral, como é que anda alguém que foi aceito pelo Criador do universo? Como é que alguém que foi aceito pelo Criador do universo lida com a rejeição das criaturas? Não me escolheram no futebol. Mas Deus me escolheu.
fui rejeitado na faculdade. Tá, mas Deus olhou para a terra e apontou e disse: eu quero esse, eu quero essa. Entenda, não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu você. Entenda, não foi você que aceitou Jesus naquele dia, foi Jesus que no céu levantou a mão e falou: eu aceito esse. Eu quero esse. Ele que colocou o Espírito em você, cara. Sabe, gente, é necessário fé para você entender. Ele escolheu você. Gente, na cruz do Calvário, o que estava acontecendo? Ele estava rejeitando o único filho dele para adotar todos nós. Ele estava rejeitando Jesus para aceitar você, porque Jesus troca de lugar com você na cruz, porque a gente merecia a rejeição eterna, mas Ele tomou sobre Ele essa rejeição, para que a gente tivesse a aceitação eterna do Pai. O que eu acho lindo é Davi dizer, verso de número 7, então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas. O que Deus está dizendo para vocês hoje aqui é: cara, não tenha medo, porque eu vou agir com bondade com você por causa de Cristo. Eu já fui satisfeito na cruz do Calvário. Toda a minha ira eu derramei sobre Jesus. O que restou para derramar sobre você? A minha bondade, a minha graça e o teu amor. O que eu vim dizer para você é que eu não sei quem te rejeitou, mas eu sei quem te escolheu, cara. Você é aceito. Cara, você é aceito. Agora a segunda coisa é que Ele revela a sua verdadeira identidade. Ele revela que você não é filho das suas experiências. Você não é filho do que fizeram com você. Você é filho de Deus. É inegável a sua história. Nós não estamos aqui para negar a sua história, não, finge que não aconteceu. Não, aconteceu. Só que isso não te define. Quem te define é quem te criou. Quem diz quem você é quem sonhou com você e criou você. Outra criatura não pode falar o que outra criatura é. Somente o Criador pode falar o que as criaturas são. Você é filho de Deus. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é um príncipe, cara. Por que você se vê como um cão? Você é um príncipe do Senhor. Você é uma princesa do Senhor. E o seu Pai tem uma história linda para você. Seu futuro não precisa ser um reflexo do seu passado. Deus quer criar um futuro novo para você. Um futuro novo para sua família. Todo mundo divorciou na sua casa, você não precisa divorciar. Todo mundo se suicidava na sua casa, você não vai suicidar. Por quê? Porque Ele vai redimir a sua família a partir de você, cara. Porque Ele tem uma nova história para você. Porque você não é filho das suas experiências. Você é filho de Deus. Sabe, na cruz, a última frase de Jesus, ela é chocante na cruz. Ele diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? Por que essa frase é tão chocante, gente? Porque em nenhum versículo nos evangelhos Jesus chama Deus de Deus. Nenhum. Todos os versículos dos 4 evangelhos, Jesus chama Deus de Pai. Por quê? Pendurado no madeiro, em agonia, Ele diz: Deus meu, porque naquele momento Deus não era mais o Pai dele. Qual era a agonia de Jesus? É que Ele estava experimentando o que é ser órfão. E Ele estava experimentando o que é ser órfão porque o Pai estava adotando o resto da humanidade, cara. O Pai estava adotando você. Ele teve que gritar: Deus meu, para a gente poder gritar hoje: Pai nosso, cara. Ele é o nosso Pai. Por quê? Porque Jesus trocou de lugar com a gente. Eu levo toda a ira de Deus sobre mim, você leva toda a graça e bondade do Pai sobre você. Você é filho de Deus, cara. Você tem Pai. E por último,
O que essa história me mostra é que hoje Deus te convida, te faz um convite. E o convite de Deus hoje aqui é: vem sentar na minha mesa. Vem sentar na minha mesa. Sabe, o que é maravilhoso é o rei fala: manda buscar Mefibosete, eu vou honrar ele por causa de Jonatas, o Cristo na vida dele. Vem, traz ele aqui. Mefibosete, eu vou agir com bondade com você, e você todos os dias vai sentar à minha mesa. Por quê? O que eu tenho a dizer para vocês hoje aqui é que o convite de Deus nessa noite é para você sentar na mesa da graça de Deus. Porque tem um segredo na mesa, gente. Quando você senta na mesa, os seus pés são escondidos. Ele não considera os seus defeitos. Ele não considera as suas quedas. Porque nós estamos diante de um Deus que não está procurando olhar para os seus pés, está procurando olhar para o seu olho. A sociedade só quer olhar para o seu pé aleijado. A sociedade fica cavucando para ver o que você tem de defeito. Mas o seu pai não é assim. Ele tem uma mesa que encobre os seus defeitos, e tudo que ele vê é o olho do filho amado dele. Cara, olha isso. Ele diz assim no verso de número 3: então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus com ele? Tem graça hoje aqui, gente. Douglas, você não sabe o que eu fiz. Essa mesa encobre o que você fez. Cara, você não sabe a minha história, no que eu já me envolvi, mas eu sei da mesa que encobre aquilo que você fez. Porque Ele não está interessado no que você fez. Ele está interessado no que Jesus fez na cruz do Calvário por você, cara. A justiça está satisfeita, e Ele quer você na mesa com Ele, em comunhão com Ele, todos os dias com Ele. Eu acho lindo como Davi termina. Ele diz assim: Mefibosete, ele diz assim: Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei meu senhor ordena a este servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Como um dos filhos do rei. Sabe, hoje é uma noite de adoção aqui. Mas Deus vai adotar um cão morto como eu? Ele tem uma mesa preparada para você, que encobre todos os seus defeitos, e Ele te trata como um dos filhos do rei. Tem aceitação hoje aqui.